Estruturar a comunicação. Olá, o meu nome é Rui Figueiredo. Sejam bem-vindos a este curso onde vamos aprender os passos necessários para preparar e apresentar uma comunicação oral. Neste vídeo vamos perceber como é que devemos estruturar a nossa comunicação. Introdução, desenvolvimento ou corpo e conclusão. Mais uma vez podem vocês pensar, se eu vou falar sobre algo, certamente vou começar a falar sobre algo, vou continuar a falar sobre esse mesmo algo e vou terminar de falar sobre esse mesmo algo. Sem dúvida. Estas três partes são fundamentais, têm sempre que existir nesta ordem. A forma específica delas, e se existe alguma parte a mais, vai depender do nosso objetivo, da nossa confiança como oradores e muitas vezes o que é que pretendemos da audiência. Na introdução temos a oportunidade de trazer a audiência até nós. Se alguém no nosso público estiver enganado na sala, é aqui que tem que perceber isso. E é aqui também que devemos captar a atenção da audiência. Faz todo o sentido tocarmos em pontos como os vários intervenientes, apresentar os vários oradores, dar informações complementares, dar um contexto necessário para perceber o tema em que vamos falar, informar também sobre que tipo de interações ou de avaliações ou de ações é que são esperadas durante a audiência, durante o discurso. Se vamos usar algum termo específico, algum estrangeirismo, por exemplo, ou até algum atalho de linguagem, uma palavra ou uma expressão que tem um significado específico na nossa área, é aqui também que devemos explaná-lo para que a audiência consiga receber a nossa mensagem já tendo essa noção. No final da nossa introdução, a audiência tem que estar no mesmo patamar que nós, pronta a receber a nossa mensagem. Conclusão. Espelhando a introdução, podemos pensar na conclusão como um momento de sincronia. Se algum elemento do nosso público se perdeu durante a apresentação, é aqui que devemos voltar a captar a sua atenção. Vamos recapitular os vários pontos que abordámos. Em comunicações mais longas ou mais técnicas faz todo o sentido ter mais uma vez uma listagem desses vários pontos e vamos também reforçar e enfatizar quais é que são os pontos mais importantes que nós queremos que a audiência retenha e quais é que são as ações que nós queremos que a audiência tome. Devemos ter atenção em moldar o estado de espírito com que a audiência sai da nossa apresentação. Se queremos que eles saiam mais pensativos ou mais alegres, mais descontraídos. Na conclusão, devemos ser extra cuidadosos na clareza da nossa mensagem e na quantidade de informação que queremos entregar para podermos evitar a armadilha do "e mais uma coisa". Para ajudar neste tópico, podemos mais uma vez pensar, no final da minha apresentação, eu quero que a audiência e moldamos a nossa conclusão a partir desta nossa frase. Mencionei há pouco que estas três partes têm sempre que existir. Um exemplo de comunicações em que falha uma destas partes é, por exemplo, quando o orador salta a introdução e entra imediatamente para o corpo. Vejo isto com muita frequência em áreas mais técnicas ou de investigação, em que o orador assume que o público está familiarizado e tem o mesmo nível de conhecimento que ele ou que ela. O que aqui vai acontecer é que, muito facilmente, quem está no público se perde, não sabe metade das coisas que vão ser ditas. Por isso, é o dever do orador preparar a audiência com uma introdução forte e clara. Uma outra parte que tende a faltar é a conclusão. Podemos ter um orador que introduz muito bem o seu tópico, que entrega uma mensagem importantíssima, interessantíssima, mas se esquece da conclusão. Nessa situação, a audiência fica sem saber muito bem o que é que o orador pretende deles. Aqui, quer falta introdução, quer falta conclusão, se alguém perde o comboio, muito dificilmente consegue voltar a apanhá-lo. Costuma dizer-se que a audiência se lembra da nossa introdução e da nossa conclusão. Apesar disto ser um exagero, reforça a ideia do quão importantes são estas partes. Por muito importante que seja a nossa mensagem, por muito clara que seja a transmissão, uma má introdução ou uma má conclusão irá conspurcar toda a nossa apresentação. Há outras formas de atendermos esta estrutura. Não vamos pensar que há estruturas diferentes, há formas diferentes de entender esta mesma estrutura tripartida. Eu posso pensar numa linha do tempo, em que explico o que aconteceu antes, o que acontece durante e o que aconteceu depois. Posso também balizar as várias partes do meu discurso através da textura emocional.
Posso começar com um discurso um pouco mais leviano, ter um corpo um pouco mais dramático, mais pesado, para reforçar a importância da mensagem que estou a transmitir e terminar, mais uma vez, com um discurso um pouco mais alegre, um pouco mais leve, para que a audiência não saia da sala a chorar. Em áreas de investigação, muitas vezes recorre-se à estrutura em que começamos por explicar o problema que estamos a tentar resolver, explicar qual é que é a nossa proposta de solução para o problema e terminamos com o que é que a nossa solução traz ao mundo, quais é que são as conclusões e os resultados da nossa solução. Uma outra estrutura que eu também gosto bastante é baseada na viagem do herói, em que eu começo com o status quo, passo para o desafio, passo depois para a batalha para resolver esse mesmo desafio e termino com o novo status quo. Podem vocês dizer, Rui, mas isso é batota, isso tem 4 partes. O status quo inicial e o final podem ser respectivamente a introdução e a conclusão, tudo o resto será o corpo. Por outro lado, o status quo inicial e o desafio que ele apresenta podem ser a minha introdução, o meu corpo pode ser o desafio que eu enfrento e a batalha que eu enfrento para resolver esse mesmo desafio, e a minha conclusão pode ser como é que o mundo está melhor depois dessa batalha ter sido vencida. A minha introdução e a minha conclusão podem ser, respectivamente, uma frase cada uma. Por outro lado, o meu corpo pode ser 1% da minha comunicação e tudo o resto ser introdução e conclusão. Não há limites para o que podemos fazer. Mais uma vez, temos que ser extremamente claros para nós mesmos o que é que nós queremos da nossa comunicação. Obrigado pela tua atenção. Este vídeo faz parte de uma série sobre as bases de uma boa comunicação oral. A lista está na descrição. Se há um tema específico que queiras conhecer melhor, podes deixar um comentário ou explorar os links também na descrição. Se há uma apresentação específica que tenhas que preparar, podes entrar em contacto comigo. Obrigado e bom trabalho.